Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos. Olha só, a gente mais uma vez aqui, graças a Deus, em mais um episódio, nosso 8º episódio. É isso mesmo, Afonso? Rapaz, 8º episódio, o negócio tá correndo rápido. Pensei que a gente não ia chegar nem no terceiro. Tá dando certo, graças a Deus, né? O Agora Já Pode, em mais um dia. Só confirmar aqui, hoje é quarta-feira, 1º de junho de 2022. Estão abertas as festas juninas, as quermesses. E a gente, com certeza, também vai fazer uma festa boa aqui no Agora Já Pode, durante os episódios desse mês junino. E, claro, sempre com um convidado muito bacana para compartilhar histórias com vocês que nos acompanham através do YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok também, agora que a gente tem conta lá, tá bom? E o nosso convidado dessa noite aqui é uma pessoa muito especial, é o Dr. Eric Gênigues. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Fabiana. Muito obrigado pelo convite. Muito contente de estar aqui. Dr. Eric Gênigues, para quem não conhece, tá bom? Vou tentar apresentar. Ele vai se apresentar, mas vou apresentar aqui o básico, né? Ele é neurocirurgião aqui em Santarém e trabalha diretamente com o serviço público, também o privado, mas eu acho que o que mais me chama a atenção da história dele é justamente a parte do público quando se trata do atendimento indígena. Cara, é muita história boa que tem para contar, isso é só o que eu consigo conversar com vocês, mas o Dr. Eric vai compartilhar com a gente. Estou usando o termo doutor aqui, mas vou tirar ele já, tá bom? E, por favor, não me julguem. Da última vez que eu não chamei o prefeito pelo nome formal, o pessoal ficou me julgando depois. Mas a gente já teve um acordo aqui, né, Eric? Sim, então, vou te chamar claro. de tu, de Eric, tá bom? Primeiramente, tu é casado? Sim, sou casado com a Cristiane Figarella. Alô, Cristiane. Tem E filhos? temos 2 filhos, Leonardo, Bernardo, né? Tu é de Santarém? Sim, sou de Santarém, nasci no bairro da Prainha, né? Uhum. Cresci no bairro da Prainha, na Rua do Imperador. Toda a família daqui. Então, esse vínculo com a beira do rio. A gente nasceu na beira do rio, ali na Rua do Imperador, final da Mendonça Furtado. Então foi por isso já a tua escolha de morar continuar morando na beira do Sim, rio? perfeito. Não só foi a escolha de continuar morando na beira do rio, mas como o rio, como para mim, assim como para muita gente, fez com que, claro, junto com a família, a gente voltasse para Santarém para atuar como médico. O rio, ele é um ser altamente importante na tomada de decisão da vida das pessoas dessa região. Foi comigo, já foi com muitas pessoas e vai ser com outras pessoas daqui por diante. Então, o rio, ele tem essa potência, esse poder de influenciar nas tuas escolhas e na tua vida. E foi o que aconteceu, obviamente, na minha e como uma série de pessoas aí. Só explicando, então, né? Porque, assim, aqui em Santarém as pessoas sabem uma da vida da outra. Algumas, é claro. E o Eric mora numa região de praia, né? Aqui no o Carapanari, isso. E tem o Saulo, que é irmão dele, que também tem um restaurante na mesma região. Então, por isso que eu brinquei logo disso. Não, tu saiu do Rio, mas continuou morando no Rio. Saiu só de uma parte, né, dele. Perfeito. O Saulo mora no Carapanari, eu moro no Pajuçara. É Pajuçara ali, né? Então, Que fica do ladinho. isso é importante, realmente, porque às vezes as pessoas falam assim, o senhor tem sua casa de praia, né? Não, é minha casa, é onde eu moro. Eu nasci na beira do rio, quando eu voltei para trabalhar como médico em Santarém, não tinha mais uma área para comprar na beira do rio, na prainha. Então, a gente foi morar no Pajuçara, longe, mas na beira do rio. Então, não é uma casa de veraneio, não é uma casa de final de semana, é minha casa, É o teu onde final eu de semana moro. todo dia. É onde a gente se identifica, onde a gente fixa os pés, né? Uma coisa interessante da gente falar, né? Lembramos do Saulo. Tu tem quantos irmãos? Eu tenho mais 3 irmãos, que é o Saulo, que é o Saulo. chefe. Uhum. Tem o Vitor, que é professor de kite, técnico em eletricidade. E tem o Fábio, que é médico também, reumatologista, que mora em São Paulo. Tu começou a medicina aqui na cidade ou, né, quando tu começou ainda não tinha aqui o curso de medicina? Não tinha aqui, eu foi tive que estudar fazer o onde? curso de medicina em Belém e depois fiz residência médica em São Paulo, no sul de São Paulo. Em 99 eu volto para Santarém e a gente começa a montar o primeiro serviço público de neurocirurgia da cidade e do oeste do Pará, né, que foi aqui em Santarém. Nesse intervalo eu fiz alguns estágios e fellows fora do Brasil para fazer subespecializações, né? Mas foi essa a trajetória, foi Belém, depois São Paulo e volta para Por Santarém. que a neurocirurgia?
Pois é, essa é uma pergunta muito interessante. Na minha faculdade, quando eu comecei a estudar neurologia, meu professor infartou e eu fiquei sem aula, basicamente. Então, era uma coisa que eu precisava conhecer, precisava saber. Eu comecei a estudar muito sozinho e eu fiquei encantado pelaquela matéria. E já havia essa veia cirúrgica, né, comigo, porque desde moleque eu ajudava meu pai a consertar motor de polpa na nossa casa. Então eu gostava de mexer com a mão, com ferramenta e tudo. Então eu falei, não, então eu devo fazer neurocirurgia. Combinou que antes de eu decidir, eu assisti um filme belíssimo num romance do Milan Kundera chamada Insustentável Leveza do Ser, que um dos personagens era neurocirurgião, e essa coisa do cinema e tudo fez com que eu decidisse pela neurocirurgia. Que legal. Os teus pais, o teu pai, tu falou, trabalhava fazendo concerto? Meu pai era técnico em eletricidade, mas à noite ele consertava os motores dos amigos. Isso de forma gratuita, ele não ganhava nada por isso. Era só um hobby ali. Era um hobby dele à noite, e eu ajudava ele a consertar esses motores, mas ele era técnico em eletricidade e a minha mãe era costureira, né? Ainda né? Ainda faz alguns trabalhos de costureira. Ela mora aqui na cidade ainda. Ah, sim. Que legal. Quem que não mora aqui na cidade? Só o Fábio? Só o Fábio. Só o Fábio que não mora ainda aqui. O resto ficou tudo aqui. Mas acho que todos vocês tiveram o negócio de sair um pouquinho e depois voltar, né? Sim, todos nós. Né? Mas eu vejo vocês uma família muito a cara de Santarém, sabe? Eu acho que justamente dessa história de vocês morarem na beira do rio, de fazerem, de alguma forma, a profissão de vocês ser muito ligada à nossa região, às coisas que nós temos aqui, eu vejo vocês uma família a cara do Pará, a cara do Tapajós, né? Sim, não só na neurocirurgia, mas ver o trabalho que o Saulo está fazendo. Sim. Um cara que começou um restaurante no Carapanari há mais de 10 anos atrás, numa estrada difícil de chegar, sem energia, sem nada. E hoje ele é um dos 100 melhores restaurantes do Brasil. Quer dizer, com a culinária representando... Tá cheio de outdoor na cidade, inclusive. O Saulo tá me devendo você manda um recado pro Saulo, que ele tá me devendo uma visita pois aqui. Pois eu como irmão mais velho, vou intimá-lo a vir aqui com você. Por favor, faça isso. Saulo, você tá me devendo. Então, aonde começa a tua história com a medicina? Por que fazer medicina? Por causa da ajuda do pai lá? Não, foi na verdade a cirurgia que tu já queria por causa que tu já ajudava teu pai, né? Mas por que tu escolheu medicina? Sabe quando foi que eu escolhi medicina? É muito interessante isso. Refletindo, quando eu era moleque, até porque não tinha muito não tinha internet, não tinha nada para dispersar a cabeça da gente. E o ato de pensar é algo fantástico, é algo tão valioso, né? Da gente não fazer nada, só pensar na vida. Quando eu era moleque, eu pensava muito na vida quando eu olhava para o rio. E uma das coisas que eu sempre gostei muito foi a natureza, né? O rio, a floresta. Isso sempre me encantou muito, até por isso que trabalho hoje com povos indígenas. Então, já como moleque, eu sempre via uma ameaça muito grande à natureza e que isso era meio difícil de controlar. Interessante que ainda na minha juventude, muito de moleque, eu já percebia que esse modo da gente lidar com a natureza era muito difícil de controlar no ser humano. Uma forma, talvez, de mais controlada, digamos assim, que eu poderia ajudar, seria cuidando de pessoas. Então, que é também a natureza, que faz parte da natureza. Nós somos a natureza, não tem divisão entre a natureza como paisagem e a gente como humano. Não, tudo é natureza. Então, essa ideia surgiu nisso, dessas reflexões de cuidar do ser humano como uma forma de conexão com a natureza. De literalmente ali ficar mais próximo de alguma forma do natural. Do natural, né? Do espiritual, né? Realmente de conectar com a história daquela pessoa. Então, pela forma que tu está me falando, a tua ligação com a natureza ocorreu antes da medicina. Sim. Por que eu estou te falando isso? Eu acompanho tuas redes sociais, né, vejo teu trabalho, e eu vejo tu muito engajado em causas ambientais. Perfeito. Então, isso já veio antes da medicina? Muito antes. Muito antes. E aí é que as pessoas se enganam, que às vezes me acham, me rotulam quando eu dou minha opinião sobre certas questões, né? Ambientalista, ongueiro, isso, aquilo. Não, isso já nasceu com a gente.
Isso nasce a partir do momento que tu está jogando bola na beira do rio com teus colegas, que tu está vendo o rio quando moleque. Isso nasce já há muito tempo, né? Esse interesse em preservar a natureza, no sentido dessa natureza dar uma boa qualidade de vida para nós, seres humanos. Porque se a gente mexe e agride a natureza, no final, quem vai sofrer as consequências somos nós. Exatamente. Está aí, um monte de coisa, né, acontecendo no planeta hoje, em termos de doenças, de desastres ambientais, na consequência de como a gente lida com a natureza. Eu lembro que uma das primeiras fotos que eu vi agora, acho que dos últimos desastres que aconteceram, né? A primeira foto que eu vi sobre o rio Tapajós estar sujo por conta de garimpo, essas coisas do tipo, foi uma foto que tu fez do avião. Foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre. Eu li teu post, ali fiquei pensando, será? Aí eu acho que não deu uma semana, começou. Jornal, todo mundo falando sobre esse assunto. Essa foto chamou atenção, mas já haviam outras publicações de pessoas falando dessa questão, né? Mas a foto que eu fiz até foi pega por alguns veículos de comunicação e repostaram, né? Mas o que eu fiz também foi o seguinte: olha o que está acontecendo. O que é isso? O rio não era assim, né? Tu está acostumado a fazer os trajetos? Eu estou acostumado. Ali. Eu moro, né, eu nasci na beira do rio. Uma das coisas que eu fazia com meu pai e faço até hoje é mergulhar no rio, né? Comecei desde moleque a caça submarina com a máscarazinha, né? Pegando peixinho, pescador. Você está com o rio dentro, sabe? O rio faz parte da gente. Então, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que eu, como cidadão, né, da minha cidade, de Santarém, que se preocupa com o turismo, que se preocupa com a saúde, eu tenho uma obrigação moral de dizer: epa, tem algo errado. Vamos ver o que está acontecendo, né? E vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, principalmente a vida das pessoas que dependem do rio. Quer seja por turismo, quer seja para segurança alimentar, quer seja, né? Então, foi nisso. Basicamente, eu publiquei a foto, né, para dizer: olha, o rio está pedindo socorro, né? Um alerta. Alguma coisa está fora do lugar. Com certeza. Quando a gente fala que tu gosta de natureza, que tu gosta de cuidar de pessoas, aí vem a parte. Tu foi literalmente para dentro da mata atender. Como que começou esse negócio dos atendimentos às tribos indígenas? Pois isso... Ele vem desde a faculdade, onde na faculdade meu trabalho de conclusão de curso foi com a tribo Paracanã. E com a tribo... De onde a tribo? A tribo Paracanã é do sul do Pará ali. Do sul do Pará? Perto de Tucuruí, por ali. Então, no meu trabalho a gente conseguiu demonstrar que a tribo Paracanã ela não tinha hepatite B até um determinado momento da história deles, que era ali final dos anos 80, início dos anos 90, e depois explodiu a hepatite B. E eu e meu colega, a gente ficou debruçado naqueles dados, né? A gente, apenas estudante de medicina, a gente debruçado nos dados para saber e tentar entender o que aconteceu com aquele povo que de uma hora para outra positivou, quase todos eles, com a hepatite B. E nós descobrimos que infelizmente, foi ações de saúde, né? Quando usaram o mesmo estilete para pesquisar malária, possivelmente o mesmo estilete usado contaminou várias pessoas. Então, isso foi um estudo bem interessante, e isso me provocou uma reflexão de como esses povos, que são altamente vulneráveis e que têm muita dificuldade de acesso, né, por estar em lugares distantes, e dificuldade de acesso também para uma questão cultural, de língua, muitas deles não falam nossas línguas, né? E como, se a gente não pensa um contexto cultural, como a gente pode causar lesão. Então, isso sempre foi uma reflexão muito grande que eu fiz, e quando eu voltei para Santarém, eu acabei tendo contato com o povo Zoé, né, que teve um acidente lá com trauma de crânio, que é o que eu faço, e quando eu fui atender em 2013, a gente começou uma relação de parceria, amizade com o povo, e aí eu comecei a prestar serviço voluntário até 2006, quando eu fui contratado pela FUNASA para ser o médico responsável da área. E, ao mesmo tempo, estava correndo, claro, desde 99, em Santarém, a gente montando esse primeiro serviço público de neurocirurgia em Santarém. E aí vem mais uma coisa também que sempre me motivou, que é a gente criar na nossa própria cidade,
no nosso próprio território a tecnologia para resolver nossos problemas. Então, quando moleque, uma coisa que me inquietava muito era ver as pessoas dizendo: fulano sofreu acidente e foi de avião da Varig, né? Ou da VASP naquela época, né? Foi para Belém. Eu falava: mas para que vai para Belém? Por que Né? não resolve aqui, Por que né? não resolve aqui? Então, quando eu decido fazer medicina e neurocirurgia, para mim estava claro na minha cabeça que eu iria voltar para ajudar a construir algo estruturante na minha cidade. E aí, quando eu tenho contato com esse povo indígena, eu vi que a gente poderia também ter essa mesma ideia dentro da floresta, criar algo estruturante para atender esses povos dentro da floresta, principalmente o povo Zoé. E aí, em 2005, a gente começa a construir, junto com o povo e com a FUNAI, um pequeno hospital lá dentro da área indígena, equipadinho, onde é possível fazer cirurgias de média, até mesmo de alta complexidade. A gente resolveu um monte de problemas de saúde lá dentro da floresta, do próprio território indígena, sem necessidade desse povo vir até a cidade. Então, entende? É a mesma ideia. É a gente criar tecnologia e serviços estruturantes para que as pessoas sejam cuidadas no seu próprio território, né? Talvez os dois maiores direitos da pessoa é nascer e morrer no seu próprio território, na sua própria terra. Quando a gente tira esses direitos de nascer ou morrer no seu próprio território, na sua própria cidade, na sua própria comunidade, é um direito retirado muito sério, né? Então, isso sempre me motivou a estar trabalhando nessa pegada, nessa filosofia de um pioneirismo de criar condições para resolver algo, né, naquele lugar. Existem outros médicos especialistas que fazem o mesmo trabalho que tu faz dentro das tribos? Sim, com a mesma frequência que tu faz ou não? São muito rotativos? Na saúde indígena hoje tem muitos médicos, né? Mas geralmente são médicos que não são especialistas, né? Eles estão ainda como medicina geral e que se dedicam à saúde indígena, que é muito interessante, né? Talvez eu fuja um pouco da regra, que eu tenha uma vivência de alta tecnologia na cidade, né, com grandes hospitais aqui em Santarém, tudo, né? E de repente eu estou na floresta também. Assim como o meu trabalho, assim, não tem muito porque foge um pouquinho a regra, mas isso foi ao acaso, né? E aí é muito interessante que eu sempre falo que a minha vida fica entre os bips e os maracás, né? Os bips da UTI, do centro cirúrgico, da coisa mais, e os maracás da aldeia, né? Eita. Que é uma outra medicina. Tem outras aldeias que tu atende ou tu fixou na Zoé agora? Eu fico mais no Zoé. Eu atendo alguns povos dando uma assessoria de saúde, como uma assessoria, por exemplo, o povo Munduruku, do Alto Tapajós, que me solicitou a trabalhar e a tentar entender essa questão dos altos níveis de mercúrio no sangue, no organismo, né, dessas pessoas lá. E na pandemia eu trabalhei com outras aldeias para montar as primeiras unidades de atendimento ao Covid. Então eu trabalhei muito, fui em várias aldeias, quase um monte de lugares do estado do Pará. Então, outra foto também que chama a tua atenção. Tem muitas fotos marcantes nas tuas redes sociais. E uma delas foi dessa questão durante a pandemia, né? Do teu atendimento a algumas tribos que antes nem tinham tido contato médico, por exemplo, mas que estavam recebendo ali atendimento por conta da Covid, que estavam sendo atingidas naquele momento. E tu fez parte desses grupos que estavam fazendo esse atendimento, sim, né? Na verdade, o projeto que a Secretaria de Saúde Indígena implementou nessas áreas foi em decorrência do que a gente pensou junto com os Zoés no território Zoé. Né, com já foi um modelo monitores, foi um modelo que surgiu também do acaso. Isso foi difundido para os outros lugares do Brasil e eu no início ajudei a montar, né? Fui no meu aviãozinho antigo. Fui lá eu vou já chegar na parte do avião. Qual que foi a sensação que tu teve com os teus primeiros atendimentos a tribos indígenas, a povos indígenas? Foi incrível. Eu me lembro que o primeiro atendimento que eu fiz, no Zoé, em 2003, que a gente precisou retirar essa paciente da área, porque ela tinha uma fratura no crânio, precisava ser operada. Essa paciente veio no avião comigo e o filho veio. E era a primeira vez que eles estavam numa cidade, que eles visitavam uma cidade. Então, eles olhavam aquilo muito impressionados e faziam questionamentos
filosóficos incríveis, assim, sabe? Então, quando a gente chegou no aeroporto, dentro do avião, o filho da paciente... Tinha um monte de gente embarcando no avião, acho que da Gol, não sei. E o filho dela pergunta, quem são aqueles brancos? Qual é o nome deles, Eric? Eu falei, eu não sei. Falou, mas como tu não sabe? Não é daqui da tua aldeia, não é daqui da tua cidade, nossa. entendeu? Então, no hospital também, né? Quem são? Então, uma coisa bem interessante. O primeiro contato foi muito interessante porque eles não falavam português. Então, falando, como é que esses caras vão se comunicar aqui na cidade? Pois é, quem fazia né? essa comunicação? Naquela época tinha intérprete, né? Tinha Agora, intérprete. nós que trabalhamos com os olhos, a gente já fala a língua deles, né? Então, Agora tu já está... eu já falo, estou sempre aprendendo, mas falo, dá para se comunicar, é uma língua linda, né? Então, você começa a ver que é uma outra dimensão cultural, de vida, de relação social, totalmente diferente da gente, e que a gente precisa entender, né, para poder prestar assistência médica. Se você não entender isso, não souber as particularidades culturais, você pode causar até mais lesão, né, psicológica, fisiológica, né, e cultural para esses povos, né? A nossa conversa aqui, eu acho que é até interessante. Algumas pessoas vão acabar questionando. Vocês estão falando de Santarém, no interior do Pará, à beira do Rio Tapajós, do Rio Amazonas também em algumas partes, vocês estão no meio da floresta. E eu, pelo menos aqui, estou abrindo os olhos espantadas de histórias de tribos indígenas, explicando para quem não é daqui. A gente, apesar de morar na região amazônica, a gente está aqui no meio da floresta, vamos dizer assim, Sim. Mas nós somos uma cidade que não tem tantas tribos tão próximas assim e nós não temos tanto contato com indígenas como as pessoas às vezes podem imaginar, né? Eu estou falando da tua história justamente porque tu trabalha literalmente dentro das tribos. E as pessoas, quando a gente vai fora do estado e conversa, as pessoas acham que a gente tem em toda esquina tem um amigo índio. O que não acontece, na verdade. Não, pelo menos, o original. A gente tem descendentes. Nós somos descendentes, inclusive, de indígenas, mas nós não temos, assim... por exemplo, já me perguntaram se eu tinha ido de uma tribo. Não, eu nunca fui. Agora, é importante, sabe, Fábio, a gente entender que os povos indígenas não são uniformes no Brasil, né? Tem povos indígenas que nem o Zoé, que eu trabalho, que são povos de recente contato, e que têm contato com a nossa sociedade, mas que mantêm um conjunto cultural incrível de língua, de depender muito da floresta. Tem os povos de contato permanente, e aí, na verdade, a gente entender que, por exemplo, aqui próximo de Santarém tem sim tribos, né? Tem as tribos do Arapiuns, né? A mesma aqui ao Terra do Chão, que foram pessoas, né, que se auto-reconheceram como indígenas recentemente. Na verdade, eram indígenas, né, e deixaram de ser, né, por pressões, muitas vezes, da nossa sociedade. Né, eles tiveram que se moldar à nossa sociedade. Então, ser indígena, há muito tempo atrás, e ainda hoje mas há muito tempo era pior, era uma coisa que era mais difícil viver, você iria desaparecer, então as pessoas se moldaram à nossa sociedade. Aí você começou a ver, não tem índio, não tinha, só que eles preferiram não ser. Descaracterizar ali. Então hoje, o que eu posso te dizer assim, é que próximo a Santarém existem sim os povos indígenas, né? Aqui na região do Baixo Tapajós e Arapiuns, tem mais de 4.000 pessoas que se auto-reconhecem e se autodeclaram como indígena, né? Então, são pessoas de contato permanente com a nossa sociedade, são pessoas, um estereótipo, claro, que nem o nosso, mas são indígenas. Por outro lado, a gente tem os indígenas isolados, né? Que também as pessoas, muita gente não imagina, mas hoje na Amazônia tem mais de 114 referências de povos indígenas isolados na Amazônia. Povos que não têm nenhum contato com a nossa sociedade. E que eu acho maravilhoso, que continue assim, porque a nossa sociedade Isso, está e o mais impressionante é que esses povos estão isolados não é por uma questão geográfica, porque a Amazônia é grande, que estão distantes, não. A maioria desses povos estão isolados na nossa sociedade por uma questão voluntária, por uma questão de opção própria. Eles estão evitando a nossa sociedade. E é por isso que a política indigenista no Brasil mudou do início da década de 80 para cá, do não contato. Se eles estão isolados é porque eles querem, então nós não vamos fazer contato, a não ser que seja
uma questão de catástrofe, de ameaça a esses povos. Então, entende? Então, os povos indígenas no Brasil, eles são, não são uniformes. Cada povo é um povo, cada etnia é um contexto, é um momento de contato com a nossa sociedade, sabe? É uma coisa muito complexa. Então, talvez um problema hoje seja a gente colocar os indígenas do Brasil com um único conceito. Pois é, e as pessoas, quando a gente fala que é dessa região, as pessoas elas bolam perguntas um pouco até diferentes pra gente, já imaginam uma outra situação. Tem gente, acho que imagina que a gente vive numa aldeia. Você falou que a gente vive sei lá, no Pará, no norte. Vive na aldeia. Toda hora ele tem um jacarezinho, uma onça. Pra te ver, a primeira vez que eu fui ver uma onça foi no zoológico de Gramado. Porque no dia que eu fui no Zoofit, aqui a onça estava doente e ela estava guardada em outra área. Eu nunca vi uma onça, então é interessante a gente ter essa conversa aqui, porque tu realmente tem um contato com povos ali que não tem ainda o convívio com a sociedade comum, vamos dizer assim, né? E tu consegue ver essa outra realidade, que às vezes a gente mora tão perto, mas a gente não sabe, a gente não tem essa noção. Perfeito. E o pior, muita gente não sabe e cria um pré-conceito com povos indígenas, por exemplo, sem saber, né? Então, é importante realmente que a gente tenha o coração e a mente aberta para essas questões do meio ambiente, a questão indígena, né, de conhecer, né? Principalmente a gente que é daqui de Santarém, né? Porque, como dizia Viveiro de Castro, a questão indígena, o indígena não é uma questão do passado, mas é uma questão atual, do futuro, né? Ou como dizia Ayrton Krenak, ele diz que o futuro é ancestral. Esses povos têm muitas respostas do que nós precisamos agora e que nós vamos precisar para um futuro muito breve. Entendeu? A gente tem que ficar atento a isso, né? Tá, como tu conseguiu chegar na parte de voar? Pois não, gente, ele não voa, ele não é anjo. Eu acho que ele vai ser quando ele passar dessa fase aqui. Mas, por enquanto, ele usa um avião. Quando eu estava na beira do rio, que eu te falei, refletindo e achando assim, não, já que o cuidado do meio ambiente é algo muito complexo e talvez seja melhor eu tentar cuidar do ser humano, fazer medicina, quando muito moleque, mas ao mesmo tempo eu me achava, tem que estudar muito, eu acho que eu não vou conseguir passar no vestibular. Isso deve ser muito difícil. Então, uma coisa que me chamava a atenção era ser piloto, né? Meu pai tinha amigos, muitos amigos que eram pilotos, e pilotos de garimpo naquela época, né? E aí eu comecei a criar esse sonho na minha cabeça de também ser piloto. E aí quando eu fui para São Paulo para fazer escola de aviação, meu pai não estava com condições financeiras, claro, de bancar as horas de voo e etc. E aí a minha mãe veio com um conselho fundamental, né? Coisa de mãe, né? Falou, meu filho, tu quer fazer aviação e medicina? Olha, faz medicina. E depois que você se formar como médico, você pode ser um piloto. Agora, se tu for piloto, vai ser difícil você fazer medicina. Eu falei, mãe, você tem razão. Então, estudei, prestei vestibular e passei. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu terminei a residência médica em neurocirurgia, foi tirar minha carteira de piloto privado. Então, foi um sonho. E fiquei realizado. Tudo realizado. E aí eu falei assim, agora eu vou voar como hobby. Mas não estou voando como hobby, isso não aconteceu. Na verdade, eu vou para a prática médica ir mais longe, né? Como tua voz, né? Você procura ir mais longe numa emissora que tenha mais penetração, né? No interior, né? Como você falou, o voar me proporcionou com que meu trabalho tenha maior penetração na Amazônia, né? E que eu possa ver e vivenciar muito mais esse ambiente. Então é uma coisa muito útil e que já deu para ajudar bastante gente por saber voar. Eu estava até te perguntando, né, antes da gente começar nosso bate-papo aqui já no YouTube, como que funciona essas tuas idas até as aldeias? Tu vai no teu próprio avião, né? Muitas vezes, eu vou no meu avião. Por exemplo, meu trabalho no ZOE, como eu tenho um vínculo com a Secretaria de Saúde Indígena, né, eu trabalho basicamente para o Ministério da Saúde, e é uma coisa também para esclarecer, que às vezes as pessoas falam, o Eric trabalha com índio, é ongueiro. Não, eu trabalho para o Ministério da Saúde, eu trabalho para o governo brasileiro. Ganho um salário de médico de mais médicos, né? Que é um bom salário, né? Tudo bem, mas o salário que eu ganho, eu pago o meu combustível. Por que eu vou às vezes no meu avião? Porque eu preciso estar voando.
voar e operar é uma coisa que você precisa fazer. Você precisa ter proficiência, precisa estar fazendo. Senão você não vai saber fazer. Então, eu vou no meu próprio avião para estar treinado. Por quê? Porque muitas vezes aparecem algumas situações de emergência que eu preciso entrar com urgência ou sair com urgência e que às vezes o avião da empresa que não tem obrigação não está disponível naquele momento. Então, ir no meu avião me dá muito essa liberdade. Já deixa mais prático. Qual que é o modelo do teu avião? O pessoal vai estar achando que é um jatinho, assim. Ah, é. Mas Calma, é um gente. Cessna 185 de 1968. Pois Ele é é. mais velho que eu. A galera já pode estar dizendo, é um jatinho aí, né? O estilo do Gustavo Lima. Não, gente, calma o coração. É simplesinho, mas vai longe. Vai muito longe. É até mais barato do que muita SW4 por aí. Ó, tá vendo? Então é um trabalho muito legal isso. Eu sempre tinha muito interesse em saber, gente, como que será? Porque eu via que tu ia no avião que é teu, né? Como é que funciona isso? Será que ele vai por conta Por conta exemplo, própria? na pandemia, não tinha voo. Os aviões estavam sobrecarregados de transportar doentes de Covid. A Secretaria de Saúde Indígena me pediu, Eric, ajuda a gente para montar essas unidades de atendimento. Mas não tem avião. Eu falei, vou no meu. Né? Aí pagaram o combustível e eu voei o estado inteiro. Fui para o sul do Pará, fui para o sudeste do Pará e voei sozinho, né? Montei essas coisas. Teve voos assim de 2 horas, 3 horas voando só sobre floresta, né? Falei, se eu cair aqui, nunca mais vão me encontrar Meu aqui. Deus. Pois é, não te dá medo de fazer essas viagens assim? Não, medo tem, né? Quem diz que não tem medo não é corajoso, é irresponsável, né? Medo eu tenho, mas o medo é superado com uma rotina de segurança, né? Com manutenção, com checklist, com treinamentos, né? Mas é algo emocionante, é incrível voar e estar nas aldeias aí. A maioria dos teus voos, quando tu faz, no caso, para as aldeias, tu faz sozinho? Quando tu vai até elas? Sim, muitas vezes sozinho. Gente, que medo. É. Tu já viu o tamanho da floresta? A pergunta, a pessoa que vive todo dia dizendo, tu já viu o tamanho dessa floresta que a gente tem aqui? E não é fácil mesmo, porque você voa sem apoio, né? Se você tiver uma pane e realmente cair, é incrível como a floresta engole esses aviões. Engole, você não... Difícil encontrável. Muito difícil. Do exemplo, o Toninho, né? Quando aconteceu com Sim. ele, demorou demais, não achavam nada, nem um rastro. Porque a floresta tem de 20 a 30 metros de altura, a copa das árvores, o avião cai, fica ali embaixo, Se for do fecha pequeno e igual não vê teu, nada. já acabou. Não vê nada. Deixa eu só mandar aqui um abraço para os nossos parceiros, tá bom? Rapidinho, Eric. A turma que apoia, né, o nosso projeto Agora Já Pode, é o pessoal lá do Seminovos Veículos, para você que está aí, quem sabe, andando a pé, precisando comprar um carro novo, né? Seminovos Veículos tem, com certeza, um carro para você e com as melhores formas de pagamento. Para quem não conhece, o endereço fica na Mendonça, Furtado, 3140. Tem o telefone também para contato, né, que é o 992-003772. Nas nossas redes sociais lá do Agora Já Pode, a gente sempre está atualizando, colocando lá para vocês os detalhes dos modelos de carros também. E tá chegando o Vila Parque Boliche, tá bom? Vai ser lá na frente do Rio Tapajós Shopping, um novo espaço de entretenimento para a galera de Santarém. Ontem eu estava falando com o Emanuel, que é um dos sócios de lá, ele estava me contando que já estão na última etapa de colocar a outra parte de jogos, porque não vai ser apenas boliche, vão ter outros jogos também por lá. E vai ser um espaço muito bacana, vai ter restaurante, vai ter bar, vocês vão conferir, vai ser bom demais. Logo, logo chega aí o Vila Parque Boliche. Mundo Pet, Clínica Veterinária e Pet Shop também está com a gente, fica localizado na Avenida São Sebastião, Santa Clara, 580, entre a 15 de agosto e a Travessa do Amando. Para você que gosta, né, do seu pet, tem muito amor por ele, cuide no lugar bom, cuide no Mundo Pet. A de Casa Marmitaria também na Icoraci, com a Bauru. A melhor comida nordestina de Santarém é na de Casa Marmitaria. Beijo, Fernando, né? Depois já sabe que a gente passa por aí sempre. A turma também da Inove Mídias, captando o nosso áudio e imagem. Nosso querido Afonso, Rony Aires também. E a Startar Agência Digital. Todos os nossos parceiros do Agora Já Pode. E continuando por aqui hoje com o nosso papo com o doutor neurocirurgião Eric Genig. Você falou que não ia chamar de doutor, né? Chama só, assim, para quem chegou agora, né, no meio da conversa, no meio do papo, para poder entender o nosso conteúdo de hoje. O Eric trabalha com a neurocirurgia dentro da Amazônia, fazendo atendimento também às tribos, mas também trabalha na cidade de Santarém e região, né? Em Santarém, aonde começou a neurocirurgia? Tu foi um dos primeiros por aqui? Como é que foi? Eu não fui um dos primeiros neurocirurgiões, mas eu fui o neurocirurgião que
começou o primeiro serviço público de neurocirurgia em Santarém, que foi no Hospital Municipal. Né? Isso começa em 1999, quando eu volto da residência e a gente começa a instalar esse serviço. Até aquele momento, existia alguns serviços, alguns médicos pontuais em neurocirurgia, mas mais ligado no privado. Então, ou seja, aquelas pessoas que não tinham condições, não tinham acesso. E aí foi um sonho também meu voltar, né, e criar esse serviço onde todos pudessem ser atendidos com os problemas de neurocirúrgicos de uma forma gratuita, pelo SUS, né? E isso nós começamos em 99 e fomos criando devagarzinho. Não foi fácil, né? Quais foram as maiores dificuldades da época? Várias dificuldades. Eu acho que as primeiras dificuldades foram políticas. Ou seja, de convencer os políticos de que era preciso ter o serviço de neurocirurgia. De que era possível resolver os problemas neurocirúrgicos aqui. Que não precisava mandar para Belém. Que não precisava mandar para Belém. Então, esse convencimento político talvez tenha sido mais difícil. Mas coisas assim, até detalhes, como, por exemplo, se usava em São Paulo, né, e eu precisei usar aqui também, naquele momento, eram os afastadores. Quando você corta a pele aqui do crânio, essa pele precisa ser afastada para frente. Então, tem uns afastadores dessa pele que, na verdade, são anzóis, que você pega esse anzol, corta a ponta com uma liga, uma borrachinha, né, e você vai colocando isso e vai afastando a pele para frente para poder ter acesso ao crânio. E aqui eu não tinha isso, então eu tive que ir no mercadão, né, nas lojas de pesca, e falei, eu quero um anzol. Aí o cara falava, que tamanho? É para pegar caratinga, surubim, o que é isso, do peixe, eu falei, para pegar gente. Eu falei, não, me vê um anzol aí para pegar surubim, tá? Tu não falava para que era? Não falava para que era. O cara aí falava, não, vê um menor, tá? Aí fica naquela coisa do tamanho, né? E aí quando eu peguei o anzol, eu falei, esse aqui tá bom, mas eu vou precisar, esse talvez não seja bom porque eu vou precisar cortar a ponta, aquela ponta afiada que justamente entra na boca do peixe. Aí o cara falou, não, mas eu não estou entendendo, você está comprando o anzol para cortar a ponta? Para que é isso? Aí eu falei, não, é só para fazer algumas coisas. Mas os primeiros afastadores de pele do crânio, né, foram feitos com anzóis, borrachinha, esterilizado, claro. E assim a gente foi começando o primeiro serviço de neurocirurgia do Oeste do Pará, em Santarém. E aí, em 2014, 2007 vem o Hospital Regional, em 2014 a gente começa com a residência em neurocirurgia, né? E hoje a gente já tem 5 neurocirurgiões formados aqui em Santarém. Todos formados pela residência daqui de Pela Santarém. residência daqui. Em 99 era um neurocirurgião, no caso eu, né, para 950 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. Hoje a gente tem um neurocirurgião para cada 350 mil pessoas. Com mais neurocirurgiões formados, daqui a 2, 3 anos a gente vai ser um neurocirurgião para cada 200 mil pessoas, se aproximando do ideal. Ou seja, o serviço de neurocirurgia e a residência teve um impacto na vida das pessoas muito bom, né? Porque proporcionou o acesso, né? Você tem um acidente, você vai para o municipal, você vai ser atendido por um neurocirurgião no hospital público, né? E aí a gente começou também a difundir o serviço para as outras cidades, como agora Itaituba, né? Quem é a equipe lá é a nossa equipe daqui, já as pessoas que estão formando com a gente estão indo para Itaituba. Então é bem interessante que a gente começa do nada, basicamente, e hoje a gente teve um impacto de assistencial muito interessante na Amazônia, né? Nesse pedaço da Amazônia aqui, né? É muito legal ver a evolução da equipe de neurocirurgia, né? Do serviço de neurocirurgia dentro de Santarém. Essa semana eu conversava com meu esposo até sobre isso, sobre que hoje eu não vejo mais Santarém apoiado em Belém. Que antes a gente via muito isso, né? Perfeito. Tudo tinha... não resolve aqui, manda para Belém, manda para Belém. Não, praticamente tudo já se resolve por aqui. Perfeito. Por isso que a gente pode ser estado do Tapajós, vou levantar a causa aqui. Sim, claro. Isso a gente nós já somos a nível capital aqui, a gente já consegue resolver praticamente tudo tem por aqui. Que a gente não deve nada para Belém. Belém é uma grande cidade, as pessoas são maravilhosas de Belém. Sim. Mas nosso povo aqui faz cada coisa, né? Maravilhoso. Não é à toa que nós temos um dos melhores neurocirurgiões do país aqui. Doutor Eric G.
Jennings está aí para isso. A gente fala, às vezes a pessoa pode não entender, poxa, mas por que você convidou o doutor Eric Jennings para vir? Porque o que acontece, as pessoas só descobrem quem é médico na hora que precisa. Muitas pessoas só descobrem quem que é o doutor fulano de tal, porque eu precisei do atendimento dele. E o teu serviço não, eu já sabia antes de utilizar, e a gente acabou utilizando. A minha sogra precisou, infelizmente faleceu já, mas ela precisou passar por uma neurocirurgia. Sim. E foi com a tua equipe médica lá no HRBA, lá no regional. Mas antes disso, eu já sabia da tua história. E sempre me chamou muita atenção, porque acho que referência em neurocirurgia aqui no Norte é Eric Jennings, não tem. Sempre a gente ouve o teu nome envolvido em casos os mais complexos possíveis. Inclusive, o regional, vocês já tiveram muitos casos que já viraram estudos de outros lugares, né? Sim. Isso se deve, isso não... independente, não tem questão de ego, não, mas isso é fruto do trabalho, é fruto de um sonho, não de ser alguém... excelente. Bom, não, é trabalhar de forma responsável, de criar alguma coisa realmente estruturante na minha cidade para a população. Hoje eu estou super feliz e realizado com o que a gente fez até agora. Hoje eu posso morrer e o serviço vai continuar. Não, você Isso não é pode, importante. você tem que salvar muitas vidas. Não, vamos, mas o serviço continua. Sim. O que foi plantado está aí. Entendeu? Ninguém mais admite hoje sofrer um acidente de moto, bater a cabeça e não ser operado a sua cabeça no serviço público de forma gratuita. Isso é tudo. Isso é, né? A gente montou isso, a gente construiu isso junto com muita gente, né? Já até aproveitando nessa deixa, eu te fiz uma pergunta também fora do ar e que eu achei muito interessante a tua resposta, porque hoje o HRBA tem uma estrutura muito boa, né, em questão dos serviços lá, das cirurgias que vocês precisam realizar. Eu estava te perguntando se a rede privada oferece uma estrutura talvez melhor. Não. A rede privada está há séculos atrás do HRBA. A rede privada em Santarém deve dar um salto agora, no futuro próximo, mas a rede privada ela está atrás em termos de tecnologia e de qualidade de assistência quando a gente compara com o serviço público, o HRBA. Né? O HRBA está bem na frente. E aí a gente tem muito interessante, que isso vale, eu acho, como uma mensagem de entusiasmo para cada um de nós daqui dessa região. Que aí tem vários exemplos. O HRBA é um deles. O Saulo, né, por ser meu irmão, mas é outro deles. Quais são? É aquele paradigma de tudo que é público não presta. Não. O hospital regional é público e presta. É um dos 10 melhores do Brasil, país, né? do país. Outro paradigma, tudo que está lá para o norte, aqui em cima da Amazônia, não tem qualidade. Não, tem. O HRBA é uma coisa. Né? É um exemplo também. Sim. O Saulo, com o restaurante dele, com o trabalho dele, também. Não é porque está no norte, né, que não é legal. Não, é um dos 100 melhores... Não estou fazendo propaganda aqui para o meu irmão, mas... Saulo, depois você vai me pagar. Brincadeira. Mas são pessoas que, sim, né, fazem... A gente tem muitos profissionais bons, a gente tem muita empresa boa. E sim, a gente vai aproveitar hoje para levantar... A gente está levantando várias bandeiras hoje aqui e uma delas, a gente sofre muito preconceito por ser nortista. Preconceito, A galera acha que no norte só tem mato e água. E não é assim. Tem muito, mas não é assim também. A gente tem, por exemplo, Manaus. Manaus é um dos maiores polos industriais do país. Tem muitas fábricas lá e a galera acha que só tem mato e água em Manaus. Não é assim. Mas que a gente tenha mato e água é bom, não faz mal para ninguém, né? Ainda bem. E olha só, a gente pode ter tecnologia, ciência, pode, né, ter um povo que é entusiasmado de fazer coisas muito boas e também tem um meio ambiente, uma natureza exuberante, fantástica. A gente tem o conjunto da obra todo aqui, gente. A gente só precisa se organizar. A gente mora no paraíso, mora no paraíso. Deixa eu mandar um abraço especial para quem está acompanhando a gente, mandando mensagem. A Mayra Machado, a Kátia Júlia também mandou mensagem, dizendo, um grande profissional. Cadê? Tinha mais uma mensagem aqui. O Abraão Jennings mandou, o melhor médico do mundo. Muito bem. Mandaram Obrigado, aqui pra Abraão. gente. Estão assistindo a nossa transmissão ao vivo nesse momento, né? Inclusive, se quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade. A gente está falando que a gente tem uma boa estrutura dentro da rede pública de saúde aqui em Santarém, né? Mas ainda tem dificuldade? Tem muito. Assim... É uma muito boa estrutura do HRBA, a gente pode melhorar. A gente está numa fase no HRBA
de que a gente precisa dar um salto agora de tecnologia. O parque tecnológico ficou já um pouco obsoleto, porque o hospital já tem 12 anos, né? Então precisa melhorar, mas é um grande hospital, né? Então precisa dessa melhoria, da gente dar um upgrade, né? Dar uma renovada ali no hospital regional. No hospital municipal tem muitas dificuldades, desde sempre, né? Com dificuldade de recurso, dificuldade de superlotação, um monte de coisa. No hospital regional, que é um grande hospital público, a dificuldade é acesso. E o hospital ficou pequeno para tantas pessoas que tem para a gente atender. Pessoas com... O Baixo Amazonas, ele atende quantas cidades mais ou menos? Atende 22 cidades aqui, o HRBA. Né? Assim como o municipal também. Mas todos eles estão super congestionados. Eu lembro que uma vez, Eric, nós fizemos um cálculo, porque eu fui voluntária durante algum tempo dentro da rádio que tem lá no regional, né? Para quem não sabe, gente, o hospital regional, ele é demais em todos os sentidos. Ele tem uma rádio interna, rádio comum mesmo, que foi usado no sistema de avisos e funciona... por períodos vai funcionando a rádio. E aí eu lembro que uma vez a gente estava fazendo o cálculo com o pessoal lá que era da mídia sobre quantas pessoas o hospital atendia e quantos leitos o hospital tinha. Eu não lembro se eram 200 ou 400 pessoas que davam para cada leito. Sim. Então, é muita gente para ser atendida. Isso, lógico que a população inteira não vai ficar doente de uma vez só, né? Mas, assim, é muito atendimento necessário e pouco leito ainda para o tamanho da população, né? Sim, esse é um grande problema. Acho que esse é o problema do acesso, né? Do problema da oferta e demanda que está aí. A gente precisa realmente encarar esse problema. Mas as pessoas, se você vê, as pessoas que vão para o hospital regional, na grande maioria, saem muito contentes com o atendimento, né? E a gente médico também, a gente vê uns resultados do nosso trabalho, resultados muito positivos, entendeu? O municipal é um hospital que tem essa dificuldade histórica, porque basicamente é um pronto-socorro regional, mas mantido pelo município. Também já há muito tempo é preciso um diálogo entre o município e o Estado, né? Para que venha mais recursos e que dê maior qualidade e segurança de trabalho para quem trabalha lá. Voltamos e para os pacientes. Na demanda, principalmente. Né? Eu acho que os dois... É por isso que eu falo. A gente fala tanto de que a gente está independente de Belém, que justamente Santarém virou base. Os outros municípios ao redor todos vêm para cá. Sim, muitas vezes eu já recebi vários pacientes de Belém, que era referência de Belém, e mandam para cá para mim, para minha equipe. É que é o melhor. Principalmente... de forma responsável a gente atende, mas também é uma questão de judicialização. Não tem, vocês aceitam aí? Manda que a gente resolve aqui. Não, e tu tem uma das melhores equipes de neurocirurgia, mandar um abraço, né? Para mandar para toda a turma. Deixa eu ver quem, o João Fabrício, o doutor Feliciano. Né? Quem mais? O Átila, Laura, a Lara. Larissa, o Marcelo, o Igor. São meus residentes. O enfermeiro também, o Santiago. Santiago é da equipe de vocês também, toda essa turma, né? São todos maravilhosos. Ótimo. Doutor Luiz Rodolfo, que é o meu parceiro, também, sim. Né, que está desde o início aí comigo, que é um grande parceiro. Não, parceirão de amizade, de profissão. Quando você fala em neurocirurgia em Santarém, é sempre os mesmos nomes, né? Então, assim, dificilmente tu vai ser atendido por alguém diferente. Eu acho que não tem. São esses nomes que a gente citou, né? E se você for ver, é pouca gente. Nós somos... basicamente 4 neurocirurgiões, né? Dr. Luiz, eu, João, Feliciano, tem Dr. César, mas Dr. César fica mais em Belém agora do que aqui. Então, quem está tocando é 4. E esses 4 trabalham no Hospital Municipal, no Hospital Regional, no Hospital da Unimed e Itaituba. Eita. Né? Eita de então, novo. Bastante, então, se vocês forem precisar de neurocirurgia, vai resolver por aqui mesmo. É esses 4 nomes que vocês vão topar. Mas está se renovando, está vindo, né? Tá vindo a turma nova. Já aí. Final do ano vai ter doutor Átila já formado e assim vai. Átila, então, maravilhoso. Isso é muito interessante. O Átila fica todo desse jeito que eu digo para ele, tu vai ser um novo Eric, tu presta atenção. Eu gosto muito dele, é um menino muito Não, eu muito acho que não. E vai ser um Átila mesmo. Não, eu sempre falo para eles, olha... O desafio é vocês serem melhor do que eu. Melhor do que o Eric. Então, ele não pode ser igual, ele tem que ser melhor do que eu. Muito bem. Então o Átila está no caminho certo. Ele é um bom garoto. Deixa eu te perguntar. Tu, além de médico, piloto, é escritor. Sim. Faço alguns ensaios aí, umas tentativas. Escrevi 2 livros, né? O primeiro deles foi O Parador,
que foi assim de uma forma muito descompromissada. Lançamos em 2016 e assim fiquei surpreso com a aceitação do livro. O livro estourou rapidamente a primeira edição e agora a gente está já com a segunda edição preparada e já pronto para ir para a gráfica, né? Ai, que legal. E agora 2020 nós lançamos o Olhando o Rio, que é um livro de fotos e textos tendo o rio como isso, como um personagem, né, da vida, do cotidiano nosso, né? Amazônico, né? E como isso influencia na nossa vida e como nossa vida influencia no rio, um conjunto de textos e fotos só sobre o rio, essa relação com o rio. Tu tem a dimensão do quanto as pessoas te acham importante como profissional? Acho que não, porque eu não consigo parar para pensar nisso. Tu não consegue parar, em nenhum momento tu tipo, olha o que eu já fiz na minha vida. Não, eu não consigo realmente ter essa dimensão. Porque a preocupação é essa, é sempre estar trabalhando, estar envolvido. Eu sou muito entusiasmado com o meu trabalho, eu sou muito realizado, né? Eu sou muito feliz em ser médico, em poder trabalhar como médico. E curto isso, adoro ser médico. Então, eu não consigo parar para pensar. Eu quero mais no outro dia estar pensando na outra cirurgia, no final de semana como é que eu vou para os índios. E, na verdade, eu acho que as pessoas são muito mais importantes para mim do que talvez eu para elas. Não, tu tem uma importância muito grande, pode ter certeza. E até, uma coisa que tu tem vários diferenciais, né? Os meninos um dia estavam me contando que vocês têm um acesso com cidades fora do país para fazer essa troca de conhecimento também na neurocirurgia. Como é que funciona isso? A gente tem, por exemplo, reuniões semanais com universidades de fora, né? Tem uma universidade de Nova York que a gente, alguns dias da semana, a gente dá aula, apresenta nossos casos que a gente opera aqui, né? Eles apresentam os casos que operam lá, né? Já fui convidado, já dei algumas palestras fora do país, né? Isso é bem legal, porque são casos que a gente pode contribuir na ciência, mesmo fora do país. Por quê? Porque você ser médico, né, fazer uma neurocirurgia nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, tem muitos recursos, mas principalmente nos Estados Unidos, é muito caro. Então, o modelo deles não é viável para o resto do mundo. E nós temos uma assistência em neurocirurgia em Santarém, e que sempre foi minha preocupação de ser econômico também. Eficiente e econômico. Vou ensinar como ser eficiente e econômico. E essas técnicas, a gente tem discutido com alguns outros parceiros de fora, elas podem ser replicadas aqui em Santarém, na África, né, em vários países com menos recursos, né, e pode ajudar as pessoas. Por exemplo, dentro do Hospital Regional, nós temos um laboratório de treinamento de neurocirurgião, que tem poucos hospitais no Brasil hoje que tem um laboratório. Nós temos 6 microscópios, nós temos pinças, um monte de coisa que a filosofia o nosso residente, ele primeiro vai para o laboratório, vai operar asa de galinha, vai operar tomate, fruto, entendeu? Mas vai primeiro para o laboratório para depois botar a mão no paciente. E esse laboratório, publicamos até um trabalho numa revista internacional ano passado, com um modelo de treinamento para o residente que custa $50, tá? E que pode ser replicado em vários outros países, né? Sim. E eu publiquei esse trabalho junto com uma equipe da Universidade de Wisconsin, né, nos Estados Unidos, né? Mostrando, olha, esse modelo é barato e é interessante para vários outros países. Então é isso, o nosso trabalho tem esse viés também de criar tecnologia que seja replicável e acessível em outros lugares do país e mesmo do mundo, entendeu? Literalmente, vou te ensinar como é que economiza de verdade. Mas acho que é uma das coisas de trabalhar com serviço público no país, né? Quem trabalha com serviço público, principalmente no Brasil, acaba aprendendo como economizar, ou na verdade, como se virar com o que tem. Sim, o brasileiro tem muito isso, viu? Nós temos, por exemplo, excelentes cirurgiões, neurocirurgiões e cirurgiões cardíacos, justamente por isso, porque às vezes você tem que desenvolver uma capacidade de criar coisas, né? E de superar dificuldades com menos.
Né? Um dos textos, um dos artigos que a gente publicou fora foi Doing More with Less, assim, né? Fazendo mais com menos, né? E aí a gente demonstra um monte de coisa. Foi um trabalho, também um outro artigo numa revista internacional que se chama Neurocirurgia na Amazônia, fazendo mais com menos. Foi publicado também numa boa revista. Que a nossa equipe, junto com a Nicole dos Estados Unidos, a gente publicou. Eu imagino, se vocês, com os recursos limitados, podemos falar dessa forma, fazem o trabalho que já fazem, imagina se tivesse o recurso necessário ali. Sim. Aí sim ia ser o melhor do mundo, não ia ser mais nem do Brasil, ia ser do mundo. Cara, de verdade, eu admiro demais o trabalho que vocês têm feito aqui na cidade, na região, né? E não é à toa que tu tá aqui representando a neurocirurgia de Santarém hoje. E o constante é isso, eu acho que a gente sempre pode melhorar. Então, falando isso até para os nossos pacientes, para as pessoas que nos procuram, né? A gente tem essa sede de sempre estar melhorando, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode aprender. Quanto mais tempo passa, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei, entendeu? Eu sempre vou atrás, sempre procurando melhorar, sempre, sabe... Então, esse compromisso a gente tem. A gente pode não ter, muitas vezes, os resultados que a gente gostaria, né, como em qualquer lugar do mundo, mas o nosso time tem muito disso, sabe? A procura de sempre estar melhorando, sempre estar melhorando. O que a gente pode para melhorar? O que a gente pode fazer para não acontecer mais tal engano, para não acontecer tal acidente? Sempre estar pensando isso. Agora, te fazendo já perguntas de centro cirúrgico. Centro cirúrgico é um ambiente, eu imagino que às vezes pesado, porque vocês estão entrando lá para tentar resolver uma vida às vezes. Mas rola situação engraçada dentro do centro cirúrgico? Não entendi. Se rola situação engraçada dentro do centro cirúrgico? Sim. O centro cirúrgico tem muita coisa engraçada. O que vocês se fazem durante a cirurgia às vezes? Porque tem cirurgia que passa quase o dia inteiro lá dentro. Sim. Tem cirurgias que demoram 14, 16 horas. Pois mas aí às vezes não fica a mesma pessoa operando esse tanto de tempo? Às vezes sim. Às vezes Várias vezes já operei doente com 14, 15 horas direto, entendeu? Então isso dá. Só que agora com os residentes e tudo, muitas vezes a gente divide, né? Uma equipe faz o acesso, outra equipe faz o tempo principal, né? Mas o ambiente ele se modifica até de acordo com esse tempo cirúrgico, né? Quando é uma coisa mais tranquila, o ambiente é mais descontraído, né? Agora, quando, por exemplo, nós estamos operando com um microscópio, né? Entrando dentro do cérebro da pessoa, né? Com aquele aumento, né? Com microinstrumentos, né? É uma coisa que eu sempre falo para os meus residentes, é um momento que o neurocirurgião precisa entrar em meditação ali, é uma forma de meditação. É tanta concentração, sabe? Tanta entrega. Você precisa estar ali completamente. Você não pode dispersar a atenção. Que você é como se fosse meditar, né? E aí o ambiente precisa estar mais calmo, em silêncio, com a luz apagada, né? Só a luz do microscópio. Então vira aquele silêncio, sabe? E é muito interessante isso, porque o operar na neurocirurgia, principalmente a microneurocirurgia, ela é uma atitude mental, não motora. Motora sim, mas principalmente mental. E o ambiente vai fazer parte disso. Esses dias até eu vi, acho que foi essa semana mesmo que eu vi o João Fabrício postando alguma coisa da tua aula. E falando foi isso. Falando justamente sobre essa questão da concentração. Tu fala muito isso para os meninos? Sim, falo muito isso, porque o que eu sempre falo para eles? Estão operando do meu lado, a gente está operando antes. Calma. Ei, calma, não vamos devagarzinho. A gente tem o dia inteiro para ficar aqui. E se a gente precisar ficar até amanhã, nós vamos ficar. Quem manda no nosso tempo é a doença, é o doente. Essa é a filosofia, entendeu? Se você não tiver essa filosofia, você vai se apressar e não vai ser eficiente. Então, nos meus dias cirúrgicos, terças e quintas, eu não marco consultório, não marco absolutamente nada. Eu saio de manhã cedo de casa e a minha esposa e meus filhos sabem que eu posso voltar tarde, como eu posso voltar à noite, como eu posso voltar muitas vezes de madrugada. Não tem hora. Vamos embora. Entrou no centro cirúrgico. A doença que vai falar. Gente. E como que tu
conseguiu, acho que, aprender a conviver com o perder o paciente? Até hoje eu não sei conviver com isso. Tu ainda não sabe não. fazer... É sempre as perdas nos abalam, sabe? Não tem jeito. E eu vou te dizer mais. Eu acho que quanto mais a gente vai tendo experiência e vivência, hoje, assim, eu acho que eu me abalo muito mais do que antes. Muito Sério? mais. Putz. Não, a gente se abala, não tem dúvida. O negócio... E às vezes você acaba né? criando vínculo com o paciente. Porque com o decorrer do tempo você vê a necessidade de se aprimorar mais, de estar resolvendo mais, e naturalmente você começa a resolver mais e começa a chegar nas tuas mãos casos muito mais complexos, porque você resolve mais. Então a chance de você ter um resultado ruim é maior do que no início da carreira, quando os casos que vêm é mais casos menos complexos. Então, eu pelo menos, eu me cobro muito. Hoje eu me cobro muito mais por algo que não vai como deveria ir, ou que eu perco algum doente pela própria doença, do que há muito tempo atrás, não tenho dúvida. Dos casos que tu já fez, lógico que já devem ter muitos aí que te marcaram, mas teve, tipo, um ou dois ali que, quando se fala assim, na minha carreira inteira, esses aqui ficaram ali fixados na minha mente. Ah, sim. Sim, tem casos que... De perdas, você fala, né? Não, de perda, às vezes até mesmo de coisas boas. Às vezes, aqueles casos que marcaram mesmo a tua carreira, que às vezes foram casos mais complexos, ou casos que tiveram quase a questão de um milagre, literalmente, ali envolvido. Não, tem vários, eu poderia te citar vários, porque, olha, dificilmente eu esqueço um caso. Eu posso naquele momento não lembrar, mas se a pessoa falar assim, não, eu sou aquele paciente, aí eu lembro. Muitas vezes eu lembro da história, eu lembro como aconteceu, entendeu? A gente lembra, porque é muito envolvimento, entendeu? E eu tenho um hábito, as minhas cirurgias eu anoto numa agenda, né? Então, muitas vezes eu vou lá, preciso fazer um vídeo, por exemplo. Hoje eu dou aula com os vídeos da cirurgia para os meus residentes, né? E até vou começar também a publicar no meu canalzinho do YouTube, que eu também criei recentemente, já fazendo propaganda aqui. Que é um canalzinho de vídeos de cirurgia, que ainda não tem, mas vou colocar, mas um canal também para mostrar um pouco dessa minha vida trabalho, né? nas aldeias indígenas e tal. E então eu vou lá e vejo, edito os vídeos, né? E dou aula com meus vídeos. Então, quando eu vou rever isso, vem toda a história da pessoa. Então, todos os casos eu acho que são marcantes. Claro, tem aqueles muito mais marcantes. Vários casos marcantes estão no meu primeiro livro, que é o Parador. Eu acho que por isso que o livro foi muito aceito. Tem casos interessantíssimos ali, que são histórias reais, né, de pacientes nesse contexto amazônico, né, e de casos bem interessantes. Mas há algum, assim, por exemplo, acho que de perder, que tu lembre muito? Ah, sim. Na verdade, muita coisa que me ficou marcado é quando você precisa falar com a família, né? Então, o que me marcou muito foi uma vez que a gente perdeu um paciente, uma criança que tinha um problema grave de hidrocefalia, um tumor e tudo. E isso faz muito tempo. E eu fui dar a notícia para a família e tentei ainda ser um pouco, né, contornar um pouquinho, dar uma notícia. Mas naquele tempo a gente não tinha o que a gente chama de cursos de más notícias. É preciso, nessas profissões como a nossa, ter curso de más notícias. Eu acho até que da forma que eu dei a notícia, eu fui muito direto ao assunto, né? E eu lembro que os pais desmaiaram na minha frente. Assim, foi um negócio, né? Então, isso me marcou muito, porque você perder alguém, né? A família perder alguém para a gente já é difícil, imagina para a família. E você precisa realmente ter cuidado quando vai conversar, dar a notícia, e essa é a parte mais difícil. Então, o que me marcou muito é como abordar a família e dar isso. Até depois eu fiz um curso de más notícias. Curso de más notícias. Eu li recentemente até um livro de uma médica que ela é especialista em cuidados paliativos, e o livro é muito, muito bom. E justamente porque ela conta sobre vários casos, né? E ela vai falando, ela diz que médico, ele é formado para
para tentar resolver problemas. E se ele não resolve, para ele acabou, ele não tem mais o que fazer. E, por exemplo, a questão de dar uma notícia, ele meio que não sabe, não tem muito o que fazer. Vai chegar e vai dizer, não deu certo, acabou. E muitas vezes o médico é uma fuga dele. Como ele também está chocado com aquilo, ele acaba encarando aquilo como, sabe, com não um cuidado que deveria. Até mesmo os hospitais, muitas vezes não são preparados para você ter uma cadeira, né, para sentar ao lado do familiar, olhar no olho, servir uma água. Olha, vamos conversar aqui, toma essa água, vamos... Essas coisinhas, entendeu? Que fazem diferença na conversa. Então, muitas vezes a gente se preocupa realmente em centro cirúrgico, ter equipamentos, isso e aquilo, parte técnica, né? Parte técnica, né? E esquece o humano. Isso é fundamental, né? Então, o humano, ele precisa ser contemplado com treinamento, com espaço confortável, né? Com tempo, né? Esse profissional precisa de tempo para conversar, para falar, para ouvir, né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda está melhorando em vários serviços do Brasil, né? Isso. Mas que bom que vocês estão buscando melhorar, né? Sim, sempre isso. Mandar aqui mais abraço para o Geraldo Paixão, que está em São Paulo, acompanhando o nosso conteúdo. A Rafael Nascimento, né, que é lá minha colega de trabalho, lá da rádio, está acompanhando a gente também. Minha mamãe, né, Uma Castro, beijo, mãe, está aqui sempre também acompanhando as nossas entrevistas. Eric, a gente já passou de 1 hora por aqui. Tá, já tem mais de 1 hora. Você tem que buscar um sushi para tua mulher? Ele fala, eu tenho horário só porque eu tenho que buscar o sushi. Eu já tá da esposa, porque depois vai dar problema em casa. Mas olha, acho que se a gente fosse deixar, ia ter bem mais coisa pra gente conversar por aqui, porque é muito caso. E eu fico assim, muito admirada, eu gosto muito de ouvir esses casos, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de gente que atende gente, e que é uma relação literalmente muito necessária ali, você ter empatia, você ser profissional também, né? Porque às vezes pode ter profissional que é muito amoroso, que é muito simpático, mas às vezes na parte profissional e no técnico já não é tão bom, e às vezes tem o que é muito técnico e já não é bom no pessoal, e envolve muita coisa. Você estar doente, você ser atendido, você fazer o atendimento, é uma junção de vários aspectos ali, né, e que o resultado às vezes pode ser interferido por isso. Sim, e esse aspecto humano é cada vez mais importante. Por quê? Porque se você não tiver tempo, né, de conversar, de ver, né, de ouvir as pessoas, você começa a pedir um monte de exames, né? E aí a medicina começa a fabricar um monte de doença. Às vezes aparecem coisas nos exames, às vezes chega o doente comigo com uma protusão, uma hérnia bem pequenininha, que ele tem uma dor aqui em cima, a hérnia lá embaixo, e ele acha que é a hérnia. Alguém já pediu o exame e ele se sente doente porque, ei, calma, é só o seu exame. Se você não tiver esse momento de ouvir aquela queixa, de examinar o doente e saber qual é o valor daquele exame, olha, você vai fabricar doenças, né? Então, hoje em dia, isso acontece muito na medicina, infelizmente. Como a gente tem muito recurso tecnológico, o que aconteceu? A gente se distanciou do aspecto humano e valorizou muito a parte técnica, de pedir muito exame, de indicar muita medicação, né? De não conversar e orientar o paciente, né? Muitas vezes uma orientação ela é muito mais eficiente do que muitos medicamentos. Com toda certeza. E eu acho que o trabalho que vocês realizam hoje traz muito essa característica de ser humano e também de ser extremamente profissionais na parte técnica, e eu tenho só parabenizar vocês. Eu sempre falo, eu estou usando muito o termo vocês porque eu tenho contato também com os outros meninos, equipe, né? Claro, e eu acompanho a maioria da rotina de todos, né? Quando postam alguma coisa, nem sempre postam, mas quando postam eu estou lá olhando. Eu acho legal ver ali os casos, que legal, porque Santarém, cara, tem um potencial enorme, e tendo profissionais que buscam melhorar, que buscam sempre estar fazendo um melhor trabalho, a gente só tem que parabenizar literalmente e ali reconhecer os nossos profissionais, né? Porque é comum que a gente acabe, às vezes, admirando pessoas que estão muito longe da gente.
E aqui a gente tem vocês que são que são da cidade, a maioria são filhos daqui. Alguns vieram de outras cidades próximas, por exemplo, tem o João, que acho que é de Belém, se não me engano, o Átila é de Orixi, mas são de cidades próximas hoje, estão aqui, estão atuando, estão ali fazendo atendimentos. Isso é muito importante para a gente poder valorizar os nossos profissionais, como a gente falou antes, né? Os nossos profissionais, as nossas empresas, porque no Norte tem coisa boa também. E é por isso que eu estou aqui, honrado com o teu convite, né, de vir no teu programa, né, e fiquei surpreso com pouco tempo que o teu programa tem, mas como as pessoas falam de uma forma muito carinhosa, né, e eu não entendi bem o teu primeiro convite, eu só vi que era alguém interessada em compartilhar alguma coisa, e depois eu fui ver, poxa, mas o programa dela, ela faz um grande trabalho, então a gente está aqui, eu me sinto muito honrado e muito agradecido por você estar valorizando o meu trabalho e da minha equipe, né, e deixo aqui todo o meu reconhecimento pelo teu trabalho, um grande talento que você tem. Né? Obrigada. E isso é muito legal. Ai, tô com vergonha. Não, novamente, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter se disposto a vir aqui. Eu sempre digo, parece ser tão fácil, a pessoa vai vir e vai conversar. Não, mas tem gente que às vezes não gosta da entrevista, tem gente que é muito ocupada, como é o teu caso, que eu tenho certeza que tu tem uma agenda muito cheia. Então, a gente fica muito feliz por ter aceito o nosso convite, né? Por estar aqui, por compartilhar das tuas histórias, por compartilhar da tua vida. E vai ficar um registro para sempre agora da nossa conversa, né? Não, sim, esse é um momento que eu acho que a gente tem de compartilhar realmente experiências, né? Que é uma coisa que é um feedback que eu estou tendo também muito interessante no meu Instagram, na rede social, de muitos médicos jovens entrando em contato comigo e dizer assim, poxa, que legal esse trabalho, eu também quero de alguma forma colaborar nessa linha de trabalho, quer seja na neurocirurgia, quer seja na saúde indígena, né? Muita gente querendo fazer trabalho voluntário, sabe? Então eu fico muito feliz e isso aqui é uma oportunidade, né? Da gente levar essa mensagem de que, eu pelo menos, de que ser médico é uma coisa fantástica, né? Que você, sabe, é uma profissão incrível, né? E que eu, por exemplo, estou muito realizado, e eu sei que muitos jovens também vão ficar muito realizados com a medicina, né? E que existem vários valores aí na prática médica que não são palpáveis, que você vai ver no decorrer da sua vida, e que hoje eu posso falar para muitas pessoas mais jovens de que esses valores são incríveis. E um deles é participar desse teatro, desse programa, né, da vida do outro, né, de estar ali de alguma forma, de poder ajudar, né, ou também de causar lesão. Você tem que ter cuidado, porque como médico você pode causar lesão. Eu sempre falo, médico é perigoso. Médico é perigoso. Se você não souber o que está fazendo ou não planejar muito bem, você pode ser perigoso, né? Então, hospital é uma das coisas mais perigosas que existe. É muito mais seguro você entrar num avião de carreira do que pisar dentro do hospital. Qualquer hospital, não só o hospital do Brasil, o hospital dos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, você pisou dentro desse hospital como paciente, por exemplo, você está correndo muito mais risco de algum incidente ou de algum erro de sistema do que quando entra num avião. Entendeu? Gente, isso. De tão complexo que é um hospital. Né? Então, é preciso refletir nessa questão também, mas a mensagem que a gente passa aqui é isso, é de entusiasmo com a medicina, né? Com o ser humano, né? Com o cuidar, né? Com sempre o aprimoramento. Então, muito contente de estar aqui para poder difundir essa mensagem, né? Olha, eu quero que tu saia daqui hoje com a certeza de que tu é um profissional muito admirado, tá bom? E que foi uma honra te receber aqui, de ter as tuas histórias sendo compartilhadas e que Deus possa só continuar abençoando você, a sua equipe, a sua família, que esse trabalho bom continue só crescendo aí e fazendo muitos seguidores, né? Que, como tu disse, que os meninos possam ser melhor que tu, quem sabe no futuro. É obrigação deles, Estão treinando para isso.
Tem que ser bem melhor, porque eu não me considero lá. Mas tu é tem que ser bem melhor. Tu é sim. Por aqui, ó, a gente está encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo Inove Mídia, Startup, Agência Digital, Rony Aires, né? Nossos parceiros também de Casa Marmitaria, Seminovos Veículos, Mundo Pet, Clínica Veterinária e Pet Shop e também a turma do Vila Parque Boliches, nossos parceiros que apoiam aí o Agora Já Pode. Nosso episódio aí, o 8º episódio, está encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e, ó, semana que vem tem muito mais, se Deus quiser. Já se inscreve, ativa as notificações no canal do YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, em todas as plataformas aí. Agora Já Pode com Demudo, não esquece, tá bom? Que em todo lugar você vai achar a gente buscando dessa forma. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!